Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer imenso ter você conosco. Estamos com o nosso segundo programa da nossa retrospectiva 2025 do podcast Conexão Alvorada. Este é o nosso primeiro episódio do ano. Hoje vamos relembrar a passagem de pessoas que deixaram marcas na nossa trajetória, abordando temas como tecnologia, turismo, educação, ciências e espiritualidade. Fique conosco. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná e conta com um potencial econômico que atrai grandes negócios, eventos e também o turismo. Recentemente, após anos de espera, o aeroporto de Londrina recebeu o ILS. É um equipamento que auxilia pousos e decolagens em condições climáticas adversas. O empresário do ramo hoteleiro, Fernando Guimarães Teixeira, ele explica a importância desta conquista aqui para a cidade. Quem está nos assistindo às vezes não sabe o que é e a importância desse aparelho ILS, né? Então, acho que vale explicar para aqueles que não só estão nos ouvindo, mas também que estão nos assistindo, a importância desse ILS. Olha, é tão simples dizer que o ILS, o aparelho, né, ele é para operar decolagens e pousos a qualquer tempo climático, chuva ou não. Londrina não tem isso, é uma briga há anos que envolve o poder público, várias gestões, então não é nada pontuado a alguém direto, que isso falha. A importância disso é tão nítida enxergar que Maringá obteve em 2019. E já está passando Londrina em números de voos e passageiros desde então. Então, a progressão que isso gera para a cidade, o padre estava comentando comigo que um pouco antes ele organizou muitos eventos, né, padre? Sim. Participou disso. Uhum. Então, a demanda de quando você traz alguém de fora, a logística a incerteza se a pessoa vai conseguir chegar de avião ou não, engessa inúmeros eventos, inúmeras ações, inúmeros projetos, porque a pessoa não tem segurança de bancar mundaréu de dinheiro, mobilizar a cidade inteira e por conta de uma chuva a atração não acontecer, seja ela religiosa, seja ela comercial, seja ela política, isso engessa muito o crescimento da cidade. Então esse aparelho é fundamental para Londrina continuar crescendo na proporção que vem crescendo. Se não houver aquisição desse aparelho, que já está para esse ano, segundo a prefeitura, vai atrapalhar muito a evolução da cidade. Muita gente aí que está nos acompanhando pode falar: o que eu tenho a ver com ILS? O que eu tenho a ver com malha aérea, com um voo? Eu nem viajo de avião. Gente, vocês não podem imaginar como é angustiante você organizar um evento que gera emprego na cidade, que gera renda para as pessoas. Às vezes, muitos fornecedores estão envolvidos, muita gente que vai trabalhar lá de garçom, que vai trabalhar de tantas formas. Você mesmo pode ser prejudicado por um voo que não chega, por um palestrante que vem fazer uma palestra, uma pessoa que vem fazer um show. Então, esse aparelho, de fato, que o Fernando está dizendo, é essencial. Vamos todo mundo se colocar em oração para, de fato, esse aparelho chegar em Londrina esse ano. Até para uma visita de um parente, né? Você se programa, você compra, faz uma cesta de Natal, está esperando lá a família chegar e não chove no dia de Natal, não vem. Vai passar o Natal sozinho porque não consegue chegar um avião em Londrina. Ou tem que ir para Maringá, e dói o coração londrinense, né? Ver a cidade vizinha, não, né? A gente quer que a nossa cidade cresça, né? Nada contra Maringá, mas a gente é uma cidade mais nova. Londrina deveria ter prioridade nisso, né? É um aeroporto mais antigo, movimentava um número quase que o dobro dos voos de passageiros de Maringá. Então, na fila de espera, deveria ser Londrina, mas Maringá se organizou melhor, mais rápido e obteve isso com sucesso. Então, a gente tenta, uma das funções do Londrina Convention Bureau é esse tipo de ação, juntar a CCR, que é responsável
pelos voos de Londrina, foi adquirida em 2019 a concessão, juntar eles com o poder público, com a CODEL, montar projeto. Olha, Londrina perdeu esse Stock Car. Posso enumerar inúmeros eventos que pararam de acontecer em Londrina e a demanda maior desse pessoal é aeroporto. Então, você trazendo esse estudo para o poder público, junto com o poder privado, e juntando esse poder dessa entidade, que ali somos 13 diretores, a maioria deles hoteleiros, e todos trabalham de forma voluntária. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, é para Londrina. Por quê? Ele também é bobo, mas a gente entende que se tiver um maior número de voos, um maior número de gente passando, vai movimentar mais Londrina, a rede hoteleira vai poder vender melhor, a associação dos bares e restaurantes vai movimentar mais gente, os shoppings, a mídia vai ter mais coisa para falar. Então todo mundo, de certa forma, acaba ganhando com uma simples operação. É que acaba dependendo muito, poder público, poder privado, gestão. A gestão de 4 anos numa prefeitura às vezes acaba sendo curta, porque cria-se todo um processo, toda uma licitação, aí entra um novo prefeito, se não é da mesma coligação, se não é dos mesmos interesses, acaba morrendo e aí fica para o outro, e é um processo que acaba sendo demorado por conta dessas burocracias que a gente tem no Brasil, infelizmente. Vamos torcer para que seja uma prioridade aí dos nossos governantes, porque de fato esse aparelho vai fazer muito bem para Londrina. Lógico que nós já avançamos, eu tive já esse ano a oportunidade em fevereiro de levar um grupo para a Itália, então usei o aeroporto, depois agora mês passado também fui fazer um curso no Rio de Janeiro, usei de novo, e eu percebo que já de fevereiro para já houve reforma. Né, para maio já tivemos uma diferença no aeroporto, já coisas caminharam, mas precisamos não podemos nos contentar, precisamos avançar, como aí você disse, né, Maringá, que está tão próximo, mais nova, e nós acabamos perdendo. Muitos eventos também, né, para Maringá. E ainda falando sobre crescimento da nossa cidade, nós recebemos o CEO do Grupo Folha de Londrina e vice-presidente do Fórum Desenvolve Londrina, o Nicolás Merria. Ele detalha o Masterplan, um planejamento estratégico que projeta os sonhos e a realidade de Londrina para os próximos 20 anos. Eu falei há pouco do Masterplan Londrina 2040, que já vão readequar para o 2045, né? Que aí articula nessas iniciativas de desenvolvimento. Como que você avalia a integração do Masterplan com o poder público e a sociedade civil? Eu acho que o Masterplan foi muito bem elaborado. Na elaboração do Masterplan participaram mais de 1.000 pessoas, lideranças privadas, públicas. Foi um trabalho muito bem realizado e que realmente tirou uma fotografia do que tínhamos e do que queríamos e como mensurar isso, que acho que é o mais importante, né? Deixou já feito todos os indicadores. A questão é que ainda estamos na pandemia e teve o pós-pandemia. Então, teve uma ruptura aí de uns 2, 3 anos em que o Masterplan ficou no papel. E quem supostamente assumiu a governança do Masterplan foi a CODEL. Mas realmente a CODEL não tinha condições de assumir realmente a execução do Masterplan como um todo. Daí vimos então a sociedade civil organizada, através desse grupo empresarial que trabalha na CIL. De novo, outra proposta do Fórum Desenvolve Londrina foi a criação desse núcleo empresarial, que é fundamental para Londrina, e que realmente planeja as questões empresariais da cidade. E aí viram a necessidade de ter um executivo que cuidasse desse Masterplan, que acompanhasse tantas coisas públicas como privadas que o Masterplan propõe, acompanhe a sua execução, veja os indicadores, a mensuração como está e faça uma avaliação. E então veio esse grupo do SET, que a gente chama o G7 de Londrina, contrataram esse executivo e ele hoje, já há mais de um ano, está trabalhando a esse respeito. E vemos que realmente está saindo do papel. Mas também isso foi em 2040, não foi em 2020, então teve algumas questões que também a gente tem que revisar continuamente, né? Então, conseguimos este ano, o prefeito já assinou a contratação do SEBRAE para fazer uma atualização do Masterplan, que aí vai para 2045. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.
Embora a educação no Paraná seja referência nacional, um tema gerou preocupação este ano: a possibilidade de as escolas especiais deixarem de existir devido a uma decisão do STF. O Edson Zanin, presidente da APAE Londrina, e a diretora pedagógica Vilmara Rios explicam o impacto desta medida na vida de alunos e também das famílias. Para o pessoal leigo que está nos acompanhando, para eles poderem entender o que trata exatamente essa ADI 7796, o que é a Política Nacional de Educação Especial, o governo federal quer fazer de fato. Então, essa ADI 7796 então, foi uma ação, né, que a Associação Brasileira de Síndrome de Down entrou contra o Estado do Paraná. Por quê? Existem duas leis no Estado do Paraná, que é a Lei 17654 de 2013, que é Todos Iguais pela Educação, e a Lei 18419 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde ali é tratado todos os direitos, né? E aí eles estão alegando que essas leis são inconstitucionais, não fazem parte da lei federal, né? E isso, realmente, o impacto de tudo isso é muito grande, né? O objetivo deles é o quê? Que na verdade, o Paraná, ele segrega. A forma do nosso trabalho, tendo as instituições especializadas, eles estão alegando que isso é uma segregação, né? Mas as famílias, elas têm o direito. A escola especial, ela faz a inclusão na rede regular de ensino, desde que os alunos tenham as condições para estarem ali naquele contexto, né? E as famílias, elas têm o direito da escolha. A educação especial, ela não é uma educação exclusiva, é preferencialmente, né? Mas a decisão também é da família. E se essa ação, né, a gente espera que não, nós cremos né, que vai dar tudo certo, mas se realmente acontecer, né, dessa ação for efetivada, vai interferir diretamente nos recursos do governo federal, né? O Paraná vai parar de receber recurso do governo federal para ajudar na manutenção dessas escolas. Então, assim, as famílias estão desesperadas, né? Só quem está ali dentro da escola tem noção de como é cada estudante, cada aluno que está ali, né? Qual a necessidade que ele vai ter, né? Ele vai precisar de uma escola com estrutura adaptada. Tem escola que nem rampa tem para receber um cadeirante, né? Nós temos alunos que precisam de refeições diferenciadas. Será que a escola vai conseguir proporcionar isso para ele? Então, assim, tá um caos instalado dentro aí desse sentimento das famílias, nós da instituição também, né, que a gente que está ali, a gente conhece exatamente a nossa realidade. Então, assim, nós gostaríamos mesmo que os políticos fossem lá, que na verdade agora a gente precisa também de uma força política, uma união muito grande. Fossem lá, conhecem a nossa escola, o nosso trabalho. Quando eu falo nossa escola, não só a APAE de Londrina, as escolas especializadas do Estado do Paraná. O quão é grandioso o trabalho que é desenvolvido em prol de cada pessoa com deficiência. Como podemos fortalecer nosso cérebro e vencer padrões limitantes? O Dr. Luiz Dibe, especialista em neurociência clínica, nos mostra como a ciência pode nos ajudar a transformar hábitos e encontrar o propósito. Padre, olha só, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é quebrar alguns paradigmas, né? Falar, eu sempre fui educado desse jeito, deu certo, vou continuar assim. Primeira coisa, a gente confunde muito a autoridade com o autoritarismo. Isso é uma coisa. Isso pode levar para comportamentos mais violentos do pai ou da mãe. E aí a gente entende que a criança, ela deve funcionar como um mini adulto. Não vai, tá? Então, sim, sobre o cérebro da criança. O córtex pré-frontal, ele vai terminar o desenvolvimento dele por volta dos 18 aos 25 anos. E o córtex pré-frontal, ele é a sede das nossas funções executivas, entre elas o controle inibitório. Né? Então, muitas vezes a criança ela tem o impulso de fazer alguma coisa, a gente fala, não faz. Demora para a criança processar e ela vai lá e faz. A leitura que a gente faz é que ele foi desobediente, ele merece um castigo por isso. A criança fica perdida nesse momento, principalmente quando ela recebe o castigo, porque a concatenação que o inconsciente fala, viu, mas
eu não sou capaz de fazer isso que ele fez e mesmo assim eu estou sendo punido. Então isso vai norteando o comportamento, pode nortear o comportamento de modo mais agressivo. Então muitas vezes a gente conquista o comportamento da criança pela ameaça, pela violência, né? Quando esse cérebro ele aprende muito mais por emoção, por emocionalidade. Então por isso que eu falei, eu volto a falar disso. O acolhimento é fundamental. Então quando a criança apresenta um comportamento que te desafia, que você não gosta, que você não espera dela, a primeira coisa é entender por que aquele comportamento está sendo extraído. Né? E a gente, como educador, como pai, o que a gente tem que entender? Como que eu extraio o melhor? Porque a criança ela já vem com uma personalidade de fábrica, tá? Nós não somos uma folha em branco, como John Locke falava, né? Que são as experiências a partir do nascimento que vão construir a personalidade. Isso a gente já sabe que não é. 30% a 60%, tem uma discussão aí entre os autores, da nossa personalidade é definida geneticamente. Tá? O outro percentual, sim, das experiências ali desde o momento da concepção. Então isso já determina muito a maneira como aquela criança vai se comportar. Então a gente nunca vai errar quando a gente acolher. O que gera desconforto? Muitas vezes esse acolhimento faz parecer que a gente está sendo fraco ou submisso ao filho. Só que a gente precisa dessa compreensão que vai além daquilo que a gente está vendo. Né? Vou te dar um exemplo. Meu menino chegou esses dias reclamando muito e falando que agora ele ia fazer tudo do jeito dele, que o quarto dele era dele, que ele que mandava. E, poxa, ele estava com um comportamento disruptivo ali, incomodando e tal. E aí a gente entendeu que ele estava na casa de um amigo e o amigo falava assim, você está na minha casa, você vai fazer tudo o que eu quero, você vai fazer do meu jeito. E ele gosta muito de brincar ali com o amigo, ele ficou. Então, o que ele tolerou ali, quando você chega num lugar onde você sente que o seu inconsciente faz isso, tá? Não é ali, sabe aquela briga de marido e mulher, que daí a esposa fala tudo e o marido fala tudo? É porque o inconsciente sabe que ali vai ter perdão. Né? É mais fácil da pessoa aceitar. Então, a hora que ele vai para esse ambiente de acolhimento, ele extravasa tudo que ele não conseguiu fazer lá, pelo ambiente social que ele estava e tudo mais. E ali, justamente nesse momento onde ele entende que ele pode fazer aquilo, ele recebe ainda mais repreensão. Então, primeiro é entender por que veio esse comportamento. A hora que a gente entende, trabalhar isso. A criança ela não vai entender de modo muito lógico tudo aquilo que você está explicando, mas na base da emocionalidade, a hora que você traz ela para uma emocionalidade mais positiva, ele vai aceitar muito mais um outro comportamento. E aí, padre, para ajudar a criança, a gente precisa cuidar de comportamentos básicos. Sono, alimentação, a rotina é fundamental. Isso traz muita segurança, não só para a criança, para adulto também. Né? Ele saber que sempre vai ser daquele jeito. Ele pode até reclamar, mas é muito mais fácil para ele reproduzir aquele comportamento de modo natural. Então, eu costumo dizer, aí eu estou parafraseando a Carla Tiepo, uma outra neurocientista, que na infância, principalmente até os 6 anos, a emocionalidade bem utilizada, a gente está construindo o palco que aquele adulto vai andar na vida adulta. Né? Esse palco pode ser de tábuas muito bem construídas, bem consolidadas ou de tábuas quebradas. E é por isso que hoje a gente entende muitas pessoas que não se conhecem, padre. O problema não é a depressão, não é a ansiedade, o problema é a falta de conhecimento. Ela foi adotando personagens. Pô, meu pai sempre reclama disso, então eu vou ficar quietinho aqui em relação a isso. Eu não vou ser quem eu sou, porque parece que está incomodando aquilo que eu falei do acolhimento, tá? Então, se a gente quer ajudar nossas crianças, não tem como fugir. A gente tem que entender como funciona o cérebro da criança. É diferente do nosso funcionamento, tá? E a gente consegue os melhores comportamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a literatura, a gente tem um peso grande de literatura hoje. A gente tem sim que colocar a criança dentro das virtudes de ordem, de respeito e tudo mais. Mas a gente convencer pela emocionalidade. Tem um caso que eu sempre conto, isso gera muitas discussões. Meu filho estava brincando com os dinossaurinhos dele, ele tinha 2, tinha acabado de fazer 3. E aí eu fui testar essas teorias todas, né? A casa funciona como um laboratório comportamental muitas vezes. E aí eu falei, filho, vamos tomar banho.
Ele falou, não, pai. Eu falei, é isso que eu espero de você, né? Porque se o cérebro dele está contemplado com aquela brincadeira, tem dopamina, serotonina, ocitocina, tá maravilhoso aquilo. E aí você vem e gera ruptura naquele funcionamento. É esperado, ninguém gosta de ser interrompido. Se chegar alguém batendo na porta aqui, vai incomodar. E aí eu dei uma volta, voltei, sentei com ele, comecei a brincar junto com ele. Então, ó, presença e conexão com o filho. Presença e conexão. E aí perguntei, falei para ele me contar aquela história, ele falou dos dinos ferozes e tal. Falei, filho, você não me empresta 2? Ele falou, por quê? Ele falou, quero levar num lugar que vai ter uma tempestade, eles vão ficar muito mais ferozes. Ele pegou tudo e perguntou onde era. Eu falei, vamos lá. Aí coloquei ele no banho. Qual que é a estratégia? Eu só vou ter que convencer ele pela brincadeira. Ele foi pro banho, que é um comportamento que a gente quer construir, com a emocionalidade positiva. Não foi na briga, não foi na ameaça, não foi no castigo. Chegou lá, aí a gente constrói o valor dele estar ali no tempo certo. Falei, filho, parabéns, que bacana que você está aqui agora. Porque ó, o tempo do banho, que era pequenininho, se você demora, ele fica grande e o tempo da brincadeira com o papai diminui. Então, ó, agora o banho ficou aqui, eu nunca esqueço, falou, pai, agora para brincar tá desse tamanho o tempo? É isso. Então, não adianta, a gente tem que ter essa ludicidade, porque tem algumas pessoas que não concordam, eu respeito, mas é assim que o cérebro funciona, a gente não tem como mudar. Então, assim, não adianta reclamar com a teoria, e essa teoria a gente viu ser atestada na prática. A gente vai ter que reclamar com quem? Com a criação. Então, assim, poxa, não dá. Então, aceita que é assim que funciona. Aceita, entende, que dói menos. Entende o dispositivo. Eu falo que o cérebro é um dispositivo. A gente está melhorando o manual dele, a gente está acessando mais esse manual. E quando a gente usa da maneira correta, é impressionante como o comportamento flui, né? A questão do sono mesmo. Um período que o Benjamin, o nome do meu filho de 6, minha esposa Thalita, uma pessoa fantástica aí, está acompanhando, nem sempre a gente concorda e tem todo esse processo, né? E minha filha, a Ceci, que vai fazer 1 aninho agora, a gente tenta o máximo possível entender esse funcionamento e ofertar isso para eles, né? E não é fácil. Eu tô falando isso, Padre, porque às vezes a gente fala, ele neurocientista, ele deve conduzir como um maestro. Não, é difícil, não é fácil mesmo. E você compreender isso, você ver um comportamento dele que te agride, porque você tem o seu histórico ali, e você controlar, não é fácil, mas existe caminho, tá? Ele estava apresentando um comportamento muito disruptivo, uma semana inteira daquele jeito, e a minha esposa veio e falou assim, viu, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, né, não tá dando. Falei, deixa eu tentar um negócio aqui. Consegui sair lá, que ele estava brincando com os amigos ali, consegui trazer ele 2 horas antes, consegui conduzir o processo do banho e tal. 2 horas antes ele estava na cama. No outro dia já acordou diferente. Então não precisou ter uma conversa, sentar ele e explicar logicamente. Isso é muito difícil para o cérebro da criança entender pela lógica porque que ele tem que obedecer aquilo. Vai tomar banho agora, porque senão a gente atrasa. Ele até entende, atrasa, mas quimicamente ele não está tendo uma comunicação ali que favorece, ele não entende. Então, assim, mudou um aspecto. O sono aumentou 2 horas. Era outra criança no outro dia. Então, observar comportamentos básicos. Se a sua casa não tem uma rotina mínima, a gente sabe, gente, ninguém é perfeito ali. É muito difícil, né? Então, não é isso que eu estou falando, nem exigindo. Quem sou eu? Mas, assim, minimamente, colocar uma rotina que no começo pode parecer difícil, mas depois a fluidez daquilo é muito melhor. E aí você vai se surpreender quando você pede, filhão, vamos lá se arrumar então, pra gente não atrasar na escola e tal. De repente a pessoa simplesmente foi fazer, né? Antes tinha todo um processo, uma briga, que às vezes acontece ainda, porque não dormiu bem, tá? Então avaliar isso, a parte fisiológica, Padre, é muito importante para o comportamento que a gente vai estar colhendo dali. Então se o sono não foi bem cuidado, a alimentação não está bem cuidada, vai apresentar algum sintoma de mau comportamento, ou ansiedade, ou estresse, ou depressão, tá? Por conta desses comportamentos básicos. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. A felicidade, ela é uma escolha? A doutora Ângela Pellizer aborda esse tema tão buscado por todos nós, ensinando como entender e cultivar o bem-estar no nosso dia a dia. Felicidade é uma escolha e é uma prática. Felicidade se aprende. Felicidade se desenvolve.
Não é só, tem pessoas que são mais felizes porque tem. O que acontece é que nós levamos, ao longo da nossa história, da nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, nós levamos muito em consideração essa ideia de felicidade relacionada ao ter, né? É uma ideia um pouco distorcida da felicidade. Felicidade como se fosse algo só de momento. Eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que estar pleno. Nem todos os dias eu estou bem, nem todo o dia acontecem coisas boas, mas sempre acontecem coisas boas. Então, quando você fala sobre afastar-se dos pecados capitais, né, e buscar viver essas virtudes, nós estamos num ponto muito interessante de conexão da ciência com a fé, de que quando eu busco fazer o bem, quando eu busco desenvolver as virtudes, automaticamente, e aí eu vou entrar na neurociência. A neurociência diz que a felicidade é quando você... É químico, né? A neurociência não olha para a felicidade como algo psicológico, né? Ela olha como algo químico. Quais as reações químicas do meu corpo? Então, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu abraço alguém, nós estamos falando de virtudes. E nós estamos falando de neurociência. A neurociência diz que reativa ou ativa em nós hormônios como a ocitocina, a serotonina, a dopamina. E esses hormônios trazem essa sensação de bem-estar. Então, é uma escolha. Eu escolho fazer o bem, escolho buscar essas virtudes. E então, ser feliz é uma escolha. E é uma escolha, e eu posso dizer que se aprende. Porque nós desaprendemos ao longo da vida, ao longo da nossa história. Nós fomos treinados a olhar muito as coisas negativas, por exemplo. Mas isso foi treino histórico, desde os primórdios. Então, chegou o momento, em pleno século XXI, 2025, de nós pensarmos como é que eu posso treinar o meu cérebro para olhar e me contentar mais com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço, e olhar conscientemente para as minhas atitudes, né? Conscientemente. Eu tenho consciência das minhas atitudes na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Eu tenho consciência de como essas atitudes fazem mal ou bem para mim e para outras pessoas, conectam ou desconectam, me desconectam das outras pessoas. Então, é sempre uma escolha. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não escolher já é uma escolha. Né? Então, se você... não quero pensar nisso, você já está fazendo uma escolha. Para fechar o bloco sobre bem-estar, a psicóloga e mentora Thaís Bruschi traz uma reflexão necessária. Como alcançar a felicidade profissional e, finalmente, aprender a amar às segundas-feiras? Thaís, talvez essa seja a pergunta de milhões agora, né? Tantas pessoas querendo isso. Você tem como meta de vida isso, né? Fazer com que a pessoa ame a segunda-feira e, de fato, amando a segunda-feira, elas também vão amar a sexta-feira, né? Igualmente. Como que isso é possível? Como que nós podemos, as pessoas que estão nos acompanhando agora, nos assistindo, nos ouvindo, como que ela pode começar a fazer essa transformação? Tem um conceito na psicologia que a gente chama de job crafting, que é o redesenho do trabalho. Então, são 3 pontos que a gente precisa olhar, né? Qual que é o ponto principal quando a gente fala de buscar essa felicidade profissional? É presença. É ter consciência ali do que você está fazendo, é sair do automático, né? Isso de viver o automático, de viver vida, casa-trabalho, muitas vezes não te permite enxergar o que realmente é importante. Então, como que a gente faz essa transição? A gente precisa olhar esses 3 pontos aí do job crafting. Aquilo que você faz. Então, eu preciso fazer uma mudança em relação às minhas tarefas. Eu preciso fazer uma mudança em relação aos relacionamentos que eu vivencio no trabalho. Ou eu preciso fazer uma mudança em relação à cognição.
que é a cognição? A forma que eu enxergo o meu trabalho. Tem uma pesquisa que é bem interessante, que ela fala que, assim, todas as pessoas, elas enxergam o trabalho de 3 formas. Ou como um emprego, ou como uma carreira, ou como uma missão. E dentro dessa pesquisa, num hospital, né, com pessoas de cargos totalmente aleatórios, desde do pessoal de serviços gerais que fazia faxina até os médicos, eles viam que tinham essas 3 visões do trabalho, né, como emprego, carreira ou missão. E as pessoas que tinham uma missão, que enxergavam um sentido, que enxergavam um propósito naquilo que elas faziam, elas se sentiam muito mais felizes. Então, tinham médicos que viam o trabalho como um emprego, né, que simplesmente é o que paga minhas contas, é onde eu tenho que ver todo dia. E tinham faxineiros que viam o trabalho como uma missão. Se eu não vier, se eu faltar, pode gerar uma infecção no hospital. As pessoas dependem de mim, o meu trabalho é essencial. A limpeza que eu faço, a limpeza bem feita que eu faço, é fundamental para a vida das pessoas. Então eu não posso faltar, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer mal feito. E eu falo assim, eu acredito muito na frase do Aristóteles, que fala que a gente é feliz quando a gente usa os nossos talentos na potencialidade máxima, vivenciando nossos valores. Então ninguém gosta de fazer um trabalho meia boca, né? Todo mundo gosta de ser bom, todo mundo gosta de ter uma boa entrega. Mas a maioria das pessoas acaba vivendo uma vida morna, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, né? Então, a gente precisa disso. A gente precisa de paixão, a gente precisa de entrega, a gente precisa de conexão. É entender o que faz sentido para mim, o que eu não tô gostando no meu trabalho, o que eu preciso mudar. O grande erro das pessoas é terceirizar isso. Achar que alguém vai olhar para tua felicidade, alguém vai fazer alguma coisa para o teu trabalho melhorar. E não vai, né? A gente precisa se responsabilizar. Então, para a gente amar as segundas, a gente precisa entender o que é importante para mim e como que eu posso vivenciar isso dentro do meu trabalho, dentro desse contexto que eu tô. Porque é escolha, né? Ninguém tá te obrigando a ir lá. Essa cliente, por exemplo, né, que eu falei que ela fez essa mudança, ela... eu não gosto do meu trabalho, né? Tinha várias questões aí. Eu falei, e por que você vai? Porque eu preciso do dinheiro. Tá, mas você pode ganhar dinheiro de várias outras formas. Por que nesse trabalho? Você pode trabalhar, sim, sem julgamento nenhum, mas você pode trabalhar no McDonald's. Falei, você tem um currículo maravilhoso. Se você levasse no McDonald's, eles te aceitariam. Não, mas aí eu ia sair fora da minha área. Então tem benefícios no seu trabalho. Eu ia ganhar menos. Então seu trabalho, ele paga um valor justo, né? Então a gente foi encontrando ali benefícios, encontrando fatores positivos dentro daquilo que ela fazia e conexão, dando sentido para aquilo para as atividades que ela fazia, ou por uma perspectiva, né? Então, esse trabalho, esse salário, esse trabalho me leva para o futuro que eu quero. Então tá fazendo sentido. Você escolhe, então, ficar nesse trabalho? Eu escolho. Então, você precisa dar o teu melhor. Não dá para terceirizar, não dá para achar que outra pessoa vai fazer isso por você, né? A gente precisa abraçar a causa. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. A igreja mantém um cuidado especial e constante com as novas realidades familiares, incluindo o tema sobre separação. Com milhões de seguidores, o padre Christian Shankar traz uma pregação profunda e confronta e desperta um verdadeiro encontro com Deus. Pois é, infelizmente, nós vemos hoje um fenômeno de que parece que as coisas estão um pouco invertidas. A sequência seria, porque Deus faz a coisa certa, né? Deus não errou. O ser humano que está um pouco assim fora daquilo que Deus sonhou. Penso que tudo começa com vamos chamar de parceria, depois passa por uma amizade, uma admiração, um amor, o relacionamento, namoro, noivado, casamento e vamos. É esse caminho necessário que as pessoas fazem, que hoje é muito banalizado, que é o tempo do namoro.
Parece-me que as pessoas levam o namoro como se fosse algo sem importância. E é muito importante, porque o namoro é o embrião do casamento. O namoro, ele nasceu para terminar. Ou ele termina porque não deu certo, ou ele termina porque os dois se casaram. E para que serve o namoro? O namoro é um tempo de autoconhecimento e de conhecimento do outro. Eu conheço o outro e eu me dou a conhecer. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito no mundo virtual. E o mundo virtual me leva ao mundo superficial. Casais que saem, eles saem com o celular na mão. Casais que não dialogam, que não partilham sonhos. Porque isso eu penso que, além de uma boa conversa, porque o que mantém casamento é uma boa conversa, é você ver o gênio do outro, para depois de casar, a gente tem incompatibilidade de gênero, de ter visto isso no namoro, e a questão dos sonhos em comum. Isso tem que ser conversado de maneira muito clara. A hora que o casal viu que eles estão namorando e que a coisa está ficando mais séria, é preciso partilhar. Olha, se tudo der certo, você pensa em ter quantos filhos? Qual que é o seu sonho de trabalho? Você pensa morar aqui para sempre? Você teria dificuldade de mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país? Eles não conversam nada disso. Aí é só beijinho, beijinho, aquele relacionamento superficial, aí eles se casam. Quando eles se casam, o que eles começam? A se conhecer. Esse é o problema. Eles não se conhecem para se casar, eles casam para se conhecer. Aí cada um tem um sonho. Eu já atendi muitas mulheres que o marido disse para ela: eu não quero ter menino. Eu falei, mas você casou e você não sabia? Não, eu não sabia, não. Quer dizer, como que se casa e vai descobrir que ele não quer ter filho depois do casamento? O gênio dele é muito difícil. Quer dizer, você namorou quanto tempo? Eu namorei 2 anos. Então você não conhecia o gênio dele. Só conheceu o gênio agora. Então esse é um problema que eu vejo e que é um desafio grande para nós, enquanto igreja, nos nossos cursos de noivos ou encontros preparatórios, né, para o matrimônio, que nós vemos ali pessoas que pensam que o sacramento, que a vida a dois, é como se fosse um namoro morando junto, né? Não se tem a ideia de renúncia, não se tem a ideia do compartilhamento da própria vida, o sentimento de alteridade em muitos casais é praticamente inexistente, né? Eles se casam porque eles têm um sonho e quando o outro não compartilha do meu sonho, a gente separa. Quais são, então, vou falar de 2 caminhos para as pessoas, né? Talvez você que é casado está enfrentando algum problema no seu matrimônio. Tem vários caminhos de melhorar o matrimônio. Mas tem 2 que eu penso que ajudam muito. O primeiro é a empatia. As pessoas falam muito de empatia, mas elas não sabem o que é empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você não consegue ser o outro. É você pensar aquilo que a sua palavra e que a sua atitude, ou a falta da palavra, ou a falta da atitude, irá reverberar no coração do outro. Porque a sequência é: eu penso, eu falo e faço. Não é eu falo e faço e penso. A pessoa que ela faz, depois ela pensa e fala, ela faz o que não deve e fala o que não pode. Então isso aí não vai funcionar. Então primeiro, como que eu sou empático com a outra pessoa? Não é? Há uma frase interpretada bem, ela ajuda muito, mas é uma frase que, se não bem interpretada, ela cria problemas, que é: faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Nem sempre funciona, porque uma brincadeira que alguém faz comigo, eu acho muita graça, se fizer com o senhor fala, mas que pessoa inconveniente, porque os gênios são diferentes. Então a empatia não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Isso é um exercício diário. Eu sempre indico para os casais, com problemas ou não, um filme, não sei se o senhor já viu, Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme de comédia, mas é muito interessante, porque o rapaz, eu não vou dar um spoiler aqui pequenininho, o rapaz, ele se apaixona por uma moça e no outro dia ele volta para estar com ela. Só que quando a moça dorme, ela esquece dele. Então no outro dia ele tem que começar do
zero, e é assim todos os dias. Eu penso que esse é o segredo de um casamento feliz. É você não se acostumar. A empatia é um exercício diário e outra coisa importante, ninguém nasce com empatia. Empatia a gente aprende, não é? Primeiro na família, nos amigos e depois nos relacionamentos. Primeiro ponto, empatia. Segundo ponto, o diálogo. Né? Eu vou dar uma dica só sobre o diálogo, que vai ajudar muitos os casais. Preste atenção. Todo diálogo, você precisa começar com os olhos no final. Esse é o segredo do diálogo matrimonial. Eu lancei agora um livro pela Ave Maria, chamado Arranque o Mal, Corte o Mal pela Raiz. É um livro para as famílias. Já estou escrevendo um para os casais, com essas dicas, né? Que eu escutei lá nas orientações na paróquia. E essa dica ajudou muito os casais e resolveu muito problema. Quando você começar uma discussão, uma DR, um diálogo, seja o nome que você quiser dar, você tem que ter a sua visão no final. No final. Vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo em Divinópolis. Pessoas que eu amo, que me ajudam muito, colaboradores, mas pessoas que às vezes precisam de uma correção. Quando eu chamo a pessoa para uma correção, atenção aqui. Qual o fim que eu quero? Qual o fim que eu quero? Então eu já vou lá para o fim, mas isso eu faço na minha cabeça antes da pessoa entrar. Qual que é o fim que eu quero? Eu quero corrigi-la, porque o que ela está fazendo ela não deve fazer, mas eu quero que ela continue me admirando como padre, como amigo. Eu não quero perder esta pessoa, porque despedi-la não é o caminho melhor, mas eu quero que ela se corrija. Este final da conversa vai me guiar a conversa toda. Como que os casais conversam? Eles conversam, parece que eles não têm um fim. Eles dialogam para quê? Para brigar. Por que muitos casais não conversam mais hoje? Porque toda conversa termina em discussão. Diálogo não é discussão. Conversa não é discussão. Resolução de problema não é discussão. O que falta nos casais é: eu vou conversar com meu marido essa noite, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meu filho. Primeira coisa que você tem que saber: como eu quero que essa conversa termine, aonde eu quero que essa conversa chegue. Então a sua conversa toda vai ser direcionada para esse fim. Eu penso que essas duas colunas irão melhorar muito os nossos relacionamentos. A coluna da empatia e de um diálogo realmente ali focado, com atenção no que o outro diz e muito mais no que o outro sente. Acho que isso aí ajuda muito os casais a melhorarem. Encerrando nossa retrospectiva, o padre Jefferson Baceto conversa com a irmã Verônica Ferreira. Ela compartilha o seu chamado vocacional, a sua missão como irmã claretiana na propagação do Evangelho. Irmã, eu recordo bem próximo, assim, um tempo que eu acompanhei a senhora estava no governo geral, né, da congregação, e daí passou 2 gestões, né? 12 anos na congregação geral. Conta um pouco para o pessoal que está nos acompanhando o que é um governo geral, o que faz e qual a pasta que a senhora tinha. Então, o governo geral, na minha congregação, é assim: cada 6 anos, as irmãs escolhem um grupo para coordenar a congregação naqueles 6 anos. Um grupo. Nós somos 6, que a congregação escolhe, mais a geral. Então, são 7 pessoas, G7, que coordena a congregação durante aquele tempo, não é? Todas as coisas que acontecerem na congregação que precisem de uma palavra, de uma decisão, não é? E decisões maiores, porque tem organismos menores que deliberam coisas menores, né? Mas o governo geral é para deliberar coisas grandes, né? Assim, não sei se é coisas grandes, mas que cabe ao governo geral, né? Então eu fui escolhida para pertencer a esse grupo. No primeiro 6 anos na área da espiritualidade, carisma e espiritualidade, e no segundo período para missão, né? Então eu fiquei 12 anos nesse trabalho, vamos dizer assim, um trabalho de maior responsabilidade, vamos dizer assim, né? Porque todas as irmãs são responsáveis, né? Todo mundo tem suas responsabilidades, mas o governo geral... Ao governo geral, cabe a responsabilidade de dar o dinamismo à congregação, sabe? Dar um rosto à congregação naquele tempo que está governando.
E foi esse trabalho que eu fiquei 12 anos. Eu entendo um pouquinho, porque minha tia, que também é missionária claretiana, irmã Maria de Lourdes Baceto, ela também foi por 18 anos... Na área da economia. 3 gestões, né? Na área da economia. E acompanhava que ela vivia mais fora daqui de Londrina do que aqui em Londrina. Porque tem muitas comunidades. Muitas comunidades, nos 5 continentes. De Londrina para o mundo, né? Exatamente. Como foi essa sua experiência de visitar esses lugares, essas outras missões? Como foi a sua dificuldade com a língua? Enfim, conta um pouco desses 12 anos, como foram os desafios e as alegrias também. Uma grande alegria é que você conhece a congregação, não é? Porque se eu sou irmã, no meu cotidiano, eu posso conhecer 1, 2, 3, 4, 5 comunidades, não sei, 3, 4 estados do Brasil ou algum de fora do Brasil. Mas quando você está no governo geral, você conhece forçosamente todas as comunidades da congregação, todas as irmãs da congregação. Eu conheço por nome, inclusive, as irmãs, né? Nome e sobrenome, desses 12 anos que eu fiquei na congregação. E você conhece por dentro a congregação, sabe? A história por dentro, porque você mergulha nas questões, né, diversas da congregação. Então hoje eu tenho uma visão certamente muito diferente da congregação do que muitas irmãs que não fizeram. Muitas vezes, né, irmã, como o bispo sabe história que até Deus duvida. Deus duvida. No silêncio. No silêncio. Porque não pode espalhar, né? Segredo de ofício. Inclusive nós temos juramento, né? Saiu do governo, pronto, acabou. Você até esquece, eu até esqueço. Porque é assim mesmo, mas é um tempo, e para quem tem a coragem de aceitar, eu acho que é ótimo, né? Você conhece bem mesmo os desafios, as alegrias, como você disse, né? Uma alegria é essa, você poder sair, né? Ir, conhecer a congregação, conhecer as irmãs nos trabalhos diversos, conhecer outras realidades, né? Uma coisa é você falar de uma realidade, outra coisa é você ir lá e ver, né? Inclusive as suas decisões mudam quando você vai, conhece e está lá, né? Então é muito, muito importante, quem está nesses trabalhos, né, da instituição, é muito importante. E assim encerramos o 2º capítulo da nossa retrospectiva. Foi um ano de muito aprendizado e conexões valiosas. Na semana que vem, temos um novo encontro marcado para começar o próximo ciclo. Até lá! Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.